Salve, salve, rapaziada. O negócio é o seguinte, carreirinha, fio. É o jogo da família brasileira. O jogo da família brasileira, que você vai explicar para as pessoas. Sim. Antes de a gente pedir as coisas. É assim, o Bebeto vai falar, começou a carreira no Cruzeiro. Aí eu vou chutar. Ronaldinho. Não, tem que ser atividade. Alguém tem atividade. Eu vou falar Lucas Silva. Você fazendo? Lucas Silva. Lucas Silva tá onde hoje em dia? Eu dou exemplo ruim. No Grêmio? Tá. Aí ele vai falar, não joga na primeira divisão do Brasileirão e não joga no Grêmio. Ou se eu falasse um jogador... Não, na primeira divisão, na segunda divisão. Na segunda divisão. Não, não, é verdade. Ele vai... Na segunda. É verdade. Então... não, você fala Lucas... mas tem que saber qual é o jogador. Esquece tudo, vamos lá. Fala do Michael Rock. Dá um exemplo do Michael Rock que tá no Santos. Tá. O jogador é o Maicon, zagueiro do... God of Zaga. Do Santos, que começou no Cruzeiro, tá? Aí o Bebeto... só que eu não sei. Aí o Bebeto falou, começou no Cruzeiro. Aí eu falo, Lucas Silva. Aí ele vai falar, não tá na segunda divisão e não tá no Grêmio. Aí vai pro Phelps. Aí saiu do Cruzeiro e foi pro... Não sei a carreira dele. Foi pra... Não. E é isso, é basicamente isso. Aí tem uma hora pode citar. Não, joga a primeira divisão, mas não joga. Você já sabe a divisão. É confuso pra explicar, mas é como se fosse o Ruaiá. É isso. É o Ruaiá, mas de uma forma diferente. Carreirinha. Quem então, começa? Pode começar. Então, beleza. Vamos lá, então. Se inscreve no canal aí. Inútil. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui, ative as notificações, deixa seu like, comenta para engajar. E é isso, vamos pro vídeo. Bora. O primeiro jogador começou a carreira profissional, fez o primeiro jogo como profissional no Corinthians. Do começo, né? Foda, hein? Difícil. Eu sou o Luciano. Bom. O jogador em questão, não é o Luciano, tá, Phelps? Tá. Mas o jogador em questão joga na Série A do Brasileiro, mas não joga no São Paulo. Beleza. Então já sabe, é da Série A. Ele começou no Cruzeiro, vai. Depois do Cruzeiro ele foi pra onde? Corinthians, cara. Corinthians. Do Corinthians ele foi pro Vila Nova de Goiás. Do Corinthians ele foi pro Vila Nova. Difícil. Jogar Série A. Do Corinthians ele foi pro Vila Nova. Corinthians e Vila Nova não joga no São Paulo, mas joga na Série A. Bigode. Bigode não é criado do Corinthians. Tá errado, o fio, não é o William Bigode. O jogador em questão joga na primeira divisão do Brasileiro, mas não joga no Fluminense. E aí ele saiu do Vila Nova e foi pro Oeste. Oeste. Porra. Tentar sei lá, difícil, né? Vou tentar o Everton, goleiro. Tá errado, Phelps. O jogador em questão tá na Série A do Brasileiro e não tá no Palmeiras. Tá. Aí ele saiu do Oeste e foi pro Paraná. Porra. Essa é a última rodada? Não, né? Ainda não. Corinthians. Paraná. Não tá no Palmeiras, né? Começou no Corinthians. Pô, difícil, hein? Foi bem difícil, tá? Não achei não. Não. Nada não. Vou de... Só pra seguir o jogo aqui. Difícil. Tentando pensar em alguém. Qual foi o jogo que você falou? Eu falei. Primeiro. Luciano. Já ia fazer merda. Estou o cara do São Paulo. Vou de... Pedro Raul. Tá errado, fio. Não é o Pedro Raul. O jogador em questão saiu do Paraná Não, e você atualmente tem que falar onde ele não joga. joga na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele não joga no Goiás. Tá. O jogador em questão, o último clube dele, é esse agora, que é o Corinthians. Eu pensei que ele tá no Corinthians, mas não vem ninguém do Corinthians com essa característica. Tá no Corinthians. Então a trajetória dele foi Corinthians, Vila Nova, né? Oeste, Corinthians. Paraná. Não. Corinthians, Vila Nova, Oeste, Paraná, Corinthians. Olha.
Não, deve ser desse moleque lá. Vai ser esse tipo, tá ligado? Esse cara. Será? Tô no ataque ali. Não tenho. Não. Meio de campo, não. Cara, vou de. 4. Adson. Tipo essa galera aí, mas fazendo ideia. Tá errado, Phelps. Não é o Watson. Do Queiroz, moleque assim, ó. Foi emprestado. Quem é? É o Gustavo Mosquito. Puta, Não mosquito. dava pra saber, não. Caralho, mosquito. Tá. Ele foi cria do Curitiba, mas ele só estreou profissionalmente pelo Corinthians. Beleza. Então o fio começa agora. Isso, 0-0. Vamos pro próximo. Vamos. O próximo jogador, o primeiro time dele, Fio, foi o Palmeiras. Meu time foi o Palmeiras. Mete um louco aí. Começou no Palmeiras, é o. Ah, lembrando que se acertar de primeira, ganha 2 pontos, hein? Um bom ponto. Pô, sei lá quem começou no Palmeiras na vida. Nada. É Gabriel Jesus. Por aí, né? 3 times. Não sei se teria. Couro pra isso. Não é o Gabriel Jesus, Fio. O jogador em questão não está na Premier League, não está no Arsenal. Deixa eu tomar pra caralho pra mim. Tá cego aí. Não, agora vai saber Palmeiras pra onde ele foi, pô. Mas onde ele tá? Tô foda. Phelps, ele saiu do Palmeiras e foi pro Panathinaikos. Não é muito normal. Palmeiras, Panathinaikos. Cara, gosta de um time verde, né? Pelo visto. Ah, tem uns amigos que gostam de Parada Verde. Tem um amigo que gosta de Parada Verde? Porra, Panathinaikos, cara. Cara, eu vou falar aqui o zagueiro Henrique. Muito time. Considerar, talvez. Eu acho que aposentou já. Apresentou? Tava no coxa, né? Tava no coxa, verdade. Eu tô procurando para ver se o Henrique ainda tá jogando, porque não é o Henrique. Ah, pra saber se ele não. Mas aí eu poderia estar Henrique se ele não estiver jogando? Poderia, burrice. Pode Não, chutar, porque foi seu chute. Não, tá. Não sei se ele continua jogando ainda, tá? Mas, de uma forma ou de outra, a gente considera o último clube que temos aqui a informação que ele tá. Não é o Henrique. Ele joga no Campeonato Brasileiro da Série A, mas não é no Coritiba. Então tá na Série A. Vai. Aí ele saiu do Panathinaikos e foi pro Flamengo, Fio. Aí me bugou. Que isso? Não sei não. Não é o último time dele, né? Não. Começou no Palmeiras, passou pelo Flamengo. Palmeiras, Panathinaikos, Flamengo. Ele tá jogando Brasileirão. Palmeiras, Panathinaikos, Flamengo. Aleatório isso aí. Muito, pô. Eu não faço a mínima ideia, tá? Então chutei. Preciso de um nome pra chutar só. É o... Que isso? Não faço a mínima ideia. Não é esse caminho, não faço a mínima ideia. Eu vou chutar aqui o... Eu pensei num time, quero chutar alguém desse time aqui. Então pronto. Zagueiro pra onde? Não sei. Não jogou no Flamengo. Segue, é o Marcos Rocha, eu não sei quem é, eu só quero seguir o jogo. Não jogou no Flamengo, foi só. Não é o Marcos Rocha, Fio. O jogador em questão está na Série A do Campeonato Brasileiro, mas não está no Palmeiras. Phelps, aí ele saiu do Flamengo e foi pro Santos. Porra é essa, cara? Palmeiras, Panathinaikos, Flamengo, Santos. Que Isso aí. foda, hein? Ai. Acho que eu agora. Acho que agora vem que fez esse caminho aí. Se tu não matar, acho que tá 1x0 Phelps, né? Tá. Não, tá 0x0. 0-0. Eu faço 1x0, Phelps. Se Flamengo direcionar. pro Santos. Vamos lá. É o Alan Patrick. Assim, Tá errado, Phelps. Não é o Alan Patrick. O jogador em questão está na Série A do Campeonato Brasileiro, mas não está no Internacional. Agora vem com o pai. E aí ele saiu do Santos e foi pro Vitória. Acho que tem essa possibilidade. Acho que tá no Fluminense. David Braz. Tá bom? Ele passa no Palmeiras.
Ponto pro Phil. É o David Braz. Não tá na Champions, Não sabe quando você, tipo, é tipo Vitória pra mim. Ok, mas não. Não pegava o nome. Mas eu sei que ele começou Mas É porque o Flamengo Santos aí pra mim foi muito. Flamengo e Santos pra mim foi tipo muito David Braz ali. mas eu tenho vários Flamengo Santos. Pará, Sim. eu... Ok, mas Esse melhor ver Jorge. 1x0. Bom, 1x0 pro Phil. Era o David Braz, que além desse... Saiu do Vitória, voltou pro Santos, Sivasspor da Turquia, Grêmio e Fluminense. Perseguido pelo Klaus. Viu? O depoimento dele? A vida dele tá um Klaus. Vai. Vamos pro próximo jogador, o Phelps começa agora. O primeiro clube do jogador em questão, Phelps, foi o Sergipe. Só tem ele que foi do Sergipe. Seleção brasileira. Aqui, ó. Diego Costa. Tá errado, Phelps. Bom, como o Diego Costa ainda tá sem clube, a gente vai considerar o Atlético. Não. Ele não foi pra Inglaterra? Fechou já? Eu acho que ele foi pro Fulham, algum time desse aí. Pô, todo mundo pro Fulham. Veio. Wolverhampton. Foi, né? Diz aqui que foi. É. Não fez jogo ainda não, mas diz que foi. Mas acho que eles contrataram ele. O jogador em questão não está na Premier League e não joga no Wolverhampton. Tá. Phil, aí ele saiu do Sergipe e foi pro Fluminense. Porra. O Fluminense traz jogadores do Sergipe aí direto. Pô. Em vários. Eu lembro muito do Sergipe Flusão. Gipão Flusão. Porra, irmão. Sergipe Fluminense. Cara, eu não sei de onde esse cara veio antes de pintar no Fluminense. Soares. Mas ele não é do Sergipe. Quem? Mas a sequência de times me pega. Então eu vou de Vina. Gostou da linha de raciocínio? Do Sergipe? Faço a mínima ideia. Não sei, mas eu não sei de onde foi que trouxe ele. Até Cara cara mais. Paraná? Então, não tenho certeza, mas eu acabei de falar que tem mais cara de ser dessa região. Tá errado, Phil, não é o Vina. Vina, né? O jogador em questão não joga na Série A do Campeonato Brasileiro e não está no Ceará. Tá na Série B. Phelps, ele saiu do Fluminense e foi para Atalanta. Eu mato, mas eu não sabia que ele, pra mim, ele tinha jogado profissionalmente pro Fluminense. E Bains? É verdade, ele joga antes, porque ele é contratado pra base. Ele Né? tem qual time agora? Não vou. Tá na Roma. Ponto pro Phelps, é o Ibanez. É que ele é contratado do Sergipe, já tinha jogado, só que ele é contratado pra jogar na base do Fluminense, né? Exatamente isso. Não, tipo, quando você meteu o Fluminense na Atalanta, eu falei, será que não tem mais ninguém além do Ibanez? Acho que não. 1-1. Serginho. O Sergipe é pegadinha pra caralho. Agora o Phil começa. Vai. Phil, o próximo jogador, o primeiro clube dele profissional foi a Chapecoense. Difícil, hein? Difícil. Apodi. Peraí que você me fudeu agora, deixa eu ver aqui. Onde o Apodi tá? O Apodi tá na Série B, no... Eu acho que ele tá na Série A. Não, já vi. Tá errado, Phil. O jogador em questão joga na Série A do Campeonato Brasileiro, mas não é no Goiás. Aí tá no Goiás. Phelps, aí ele saiu da Chapecoense e foi pro Grêmio. Que pariu. Marcelo Hermes. É o goleiro Gabriel Chapecó. Tudo a ver. O raciocínio rápido. Merda porque tá errado, mas rápido e muito bom. Tá errado, Phelps. Caralho, o cara jogou no Grêmio, não sei. Não, o raciocínio foi muito bom. Mas o Chapecó tá lá ainda? Não sei. Acho que ele tá usando outro nome agora, não é mais Chapecó. É outro nome, só que quem é o goleiro titular é o Breno, então não sei onde é que é o Gabriel Chapecó. Tá errado, Phelps. O jogador em questão. Não, calma aí. Tem um por aí. Ele tá na primeira divisão, né? Mas eu não sei se tá no Grêmio. É verdade. O jogador em questão não atua na Série B do Campeonato Brasileiro e não está no Grêmio. Bom, peraí, deixa eu conferir se tá mesmo aqui no Grêmio. Peraí, esqueci, o nome dele agora é Gabriel, o sobrenome é Gabriel... Gabriel Grando. Grande.
Gabriel Grando. Vem cagando. É grando. Chama ele, vem cagando. É grando, cara. É grando. Grando. Vem cá, grando. Phil, Hum. o jogador em questão saiu do Grêmio e foi pro Fenerbahçe. Chapecoense, Grêmio, Fenerbahçe. Agora é gaúcho, né? Esse time mesmo, né? Hoje é dia do gaúcho, eu acho. Hoje? Acho que sim. Grêmio, Fener. Bate. E tá na Série A. Grêmio. É isso aqui. Que pega o que tá na Série A. Pega, né? Pega muito. Pega bem, pega bem. Pô, pessoal Chapecoense. Grêmio, No Fener. Fenerbahçe. Jogadores jogando no Fener que estão jogando no Campeonato Brasileiro hoje. Complicado, hein? Chega não, pô. Alguém gritou puta que pariu, isso aí. Tá difícil mesmo. Concordo com o puta que pariu aí. Cara, eu sei um jogador que jogou no Fener, Bate, da Série A. Fernando. Ele foi contratado agora pra algum time, eu não sei. Eu sei um jogo. Que Fernando é esse? Volante. Fernando. Ele foi contratado por algum time, mas é da Europa. Então, o jogador que eu sei que jogou no Fener. Não é o Fernando, né? Não. O Fernando da treta lá do remédio da Rússia. Não, não é ele. Não é ele, não. Não, eu sei um jogador que jogou no Grêmio, jogou no Fener, mas não sabia que ele foi revelado pela Chapecoense. O jogador que ele tá no Corinthians. No Corinthians? Eu tô pensando, não. Vamos ver aqui. Vamos ver. Onde tá o Fernando? É no Corinthians e já jogou no Internacional. Fernando Lucas Martins, o nome do cidadão. No Grêmio tá no Corinthians. Deixa eu ver aqui. Ah, é? Aquele? Phil, Ah, não é o Fernando, tá? O jogador em questão não atua no campeonato turco e não tá no Antalyaspor. É, isso aí é onde ele tá. Antalyaspor. Isso. aí depois. Phelps. Aí o cara saiu do Fenerbahçe e foi pro Dalian Pro da China. Cara, eu vou chutar ele. Eu vou chutar Juliano. Tá errado, Phelps. Não é o Juliano. Mas o Juliano jogou no Fenerbahçe, não jogou? Jogou. Jogou. Mas aí o jogador em questão, Phil, Não joga no... ele não joga no... Olha, ele joga a Série A do Campeonato Brasileiro, mas não joga no Corinthians. E aí o último clube, que é o que ele está nesse momento, é o Palmeiras. Cara, eu esqueci o nome dele. Vamos aí, cara. Pode olhar. Se eu errar um pouquinho, vocês vão brigar? Não. Você tem que saber qual é o jogador. Não, se eu explicar quem é o jogador. Quem é o jogador? É o Smith, é o Jailson. É o Jailson? Galilson? É, o Smith que veio com... Não, é ele que vai chutar então. Jailson. Tá certo, Phil. Ponto pra você. É o Jailson. Silêncio, né? Ele pegou um ar, né, pra fazer. Eu já tava no Jailson na hora ali do Phelps já. Mas ele tava É, tão né? certo do Leandro que ele tava me convencendo. É porque o Juliano joga no Fener. E joga no Grêmio. É por isso que eu falei. Agora, Começou no Inter, não começou? Tudo bem? Juliano? então, Surpreendi no Jailson, hein? seleção de jogadores tá ótimo. Tá 2x1 pra mim, né? 2-1. Foi o Mosquito, Mosquito, David Braz o Braz. e Ailson. Não, isso então teve um que eu acertei. É, E tem Banhas. E Braz. Banhas. Seleção. Deixa eu entrar agora aqui pra Pô, galera. vocês não acertaram? Se entrar a turma aqui, fudeu. Vai. Ser o Will Smith, já. É o Will aí. Vai. Vamos pro próximo. Quem começa agora é o Phelps, né? A seleção tá... Sou eu agora, não, Phelps, né? A seleção tá... Vai. Vou falar O agora. clube que esse jogador atuou pela primeira vez como profissional, Phelps, foi o Dijon. Dijon. É o Kanté. Tá errado, Phelps. Não é o Kanté. Phil, o jogador em questão atua na Premier League, mas... E atua no Chelsea. Ai, jogador do Chelsea. Começou no Dijon. Ai. Mas eu não sei o time do Chelsea pra caralho. Então você não fica desesperadinho não, que eu não sei quem chutar. Vai.
Ele saiu do Dijon e foi pro Mônaco. O Monaco. Eu vou de Lukaku. Não é o Lukaku, Phil. Phelps, o jogador em questão não atua na Série A do Campeonato Italiano e também não atua na Inter de Milão. Quero ver do Caco. Pra mim, vou muito de Chelsea, tá? Vamos lá. Aí ele saiu do Monaco e foi pro Saint-Étienne. Santetinha, né? Cara, eu vou de Koulibaly. Tá errado, Phelps, não é o Koulibaly. Phil, o jogador em questão atua na Premier League e atua no Chelsea. Pô, não é possível. Esse é do Santetinha. Não, tem que falar depois do Santetinha. Ele foi pra onde? Do Saint-Étienne ele foi pro Borussia Dortmund. Caralho, é foda. E ele tá no Chelsea? Ai, meu Deus. Do Borussia pro Chelsea? Pô, eu não sei. Não sei quem saiu do Borussia pro Chelsea. Não é pro City, não? O Chelsea, Borussia? É o... Pô, ele começou no João. Cara, que eu não sei nada dele, tá? Mas já jogou no Borussia. Mas ele tá no United, eu tenho certeza. Quase certeza. Quem? Fala. Não queria pensar em alguém do Chelsea. Chelsea. O time do Chelsea tá... É o goleiro do Chelsea. Quem é o goleiro do Chelsea? Tem dois. O Mendy é do Chelsea? É? É. Eu vou de Mendy. Tá errado, Phil, não é o Mendy. Phelps, o jogador em questão atua na Premier League e atua no Chelsea. Aí ele saiu do Borussia Dortmund e foi pro Arsenal. Caralho. E você sabe que quando você tava falando aí, eu tava achando que o Hazard tinha voltado pro Chelsea e eu não tava sabendo. Azar, O Borussia Chelsea, né? Falou. Calma aí. Se bem que o azar do Borussia é outro, né? Mas do Borussia não nasceu no Rio, né? Vamos lá. Ele saiu do Borussia e foi pro Arsenal. Isso. Caramba. Borussia Arsenal. Pô, e começou na França. Borussia Arsenal. Tô esquecendo alguém aqui legal, hein? Deve estar sabendo já. Cara, não é esse cara. Vou falar uma bosta aqui qualquer. Não é. É o... Porra. Difícil, hein? Sei lá. Não é. É o... Ziyech. Tá errado, Phelps, não é o Ziyech. Phil, ele saiu do Arsenal e foi pro Barcelona. Não, só pra... Ele joga na Premier League e joga no Chelsea. Mas não é o Ziyech. Essa foi o Barcelona. Saiu do Arsenal e foi pro Barcelona. Mas é difícil essa. Irmão. Puta, será que eu... Mas ele tá jogando na... O Barcelona acabou de contratar um cara que eu pensei, mas ele tá jogando no Chelsea. Esse cara. O Barcelona. Jogou no Barcelona recentemente, tá no Chelsea. Borussia, Arsenal, Barcelona e Chelsea. Pô, não é possível. Pô, difícil esse pra caralho. Irmão. Me deu branco aqui, eu não sei quem é não. Tá no Chelsea agora. Que eu acho nome bonito, vocês adoram. Não jogou no Barcelona que eu saberia. Não, tem um cara que eu não sei por onde ele anda. Quem? Fala, pelo menos. Vou chutar um cara aqui. Fala, Não, fala. ele é novo. Tem muito time já. Não é não. Eu vou de... Que ódio, hein? Eu não sei quem é esse cara. Sararoglu. Não sei onde esse cara tá. Tá na... Inter de Milão. Acho que eu chutaria Inter também. O Phil tá com negócio com a Inter de Milão. Não é o Çalhanoğlu, Phil. Vai. O jogador em questão não atua na Série A Team Não, já sabíamos. e não atua na Inter de Milão. Aí, Phelps, ele saiu do Barcelona e está no Chelsea. É isso que eu tava pensando. Todo mundo vê. Eu vou pensar algo aqui, que eu tava pensando no Bellerin, que o Bellerin jogou no Arsenal, mas tá no Barcelona agora. Não é ele. Atacante. Pô, será que eu... Não é ele, não é inglês. Pô, eu devo estar esquecendo alguém muito bizarro, cara. Tá no Chelsea agora.
Borussia, Arsenal. Não tem um palpite aqui, mas eu Barcelona. não gosto também pra isso. Barcelona. Eu falaria um nome aqui. Porra. Não sei onde ele tá. Ah, vou falar como é que não é o... Não, esse cara jogou no Bayern, Munique. Não sei se ia falar ele. Não sei, cara, é o... Caralho, eu não sei, mano. Joga aí, É cara. o... I don't know. Puta que pariu. Algum jogador do... Borussia, foda-se, é o... Eu não sei o que falar. É idiotice eu falar qualquer merda aqui. Foda, vou falar... Não, vou falar, eu já sei. Assim eu vou falar. O... Timo Werner, foda-se. Eu ia falar Dembélé. Bom, Porra, é ele, caralho. pensei agora no seu jeito. É o Dembélé, porra. Tá no Chelsea? É o Dembélé, cara. Ele tá no... Não, ele tá no Barcelona. Ele foi pro Chelsea, o Dembélé? Tá errado, Phelps. O Dembélé foi pro Chelsea? Ele tá no Barcelona. Tem muitos esses times Quem que antes você do- falou, Phelps? Timo Werner. Não, o jogador em questão não é o Timo Werner. Ele não está... Bom, já tá errado, já acabou, tá? Que é o time que ele tá agora é o Chelsea. Mas ele não tá na Bundesliga e não tá no Leipzig. Ah, o Timo Werner tá no Leipzig. É verdade. O Dembélé tá no Barcelona ainda, Phil. Ah, tá. Pô, que susto que eu tomei. Quem saiu do Barcelona e foi pro Chelsea foi o Aubameyang. Pô, ele acabou de chegar no Barcelona, não? Ah, é verdade. Ele foi Fora. pro Chelsea, cara. Puta que Eu pariu. O pensei Barcelona várias precisava vezes. liberar espaço para poder inscrever Eu os pensei contratados. nele, mas assim. Eu também. Eu Porque Borussia. Eu vi essa notícia. Eu vi essa notícia. Eu não sabia que ele tinha saído. Eu falei, Caralho, tinha não, acabado de eu vi essa notícia que ele foi pro Chelsea. Ele foi para lá para poder trabalhar com o técnico lá, o Thomas Tuchel. Tá e aí quanto? jogou um jogo, o Thomas Tuchel foi mandado embora. Tá quanto o jogo? Continua 2-1 pro Phil. Cara, eu vi essa notícia e não lembrei do nome. Não lembrei dele. Quem começa sou eu agora, né? Isso. Faltam É o quantos? último, é o último. Só empate, né? Uhum. O jogador em questão, Phil, Começou. seu primeiro time profissional foi o Botafogo de São Paulo. Aí ele já vai saber, pô. Aqui, pô. Né? Que eu vou saber? Porque você sempre sabe os caras que começam a botar no São Paulo. O cara que eu tá desempregado. Se É. aposentou. E esse outro que eu tô pensando aqui, que jogou lá também, acho que ele tá não sei onde ele tá. Nem sei se ele tá jogando. Então fala. O Camilo. O Camilo, cara, o Camilo ou começou no Marília ou no Mirassol. Pra mim, ele começou no São Paulo. Não. Pra mim, muito. Marília ou Mirassol, o Camilo. Mas acho que tá aposentado, olha o Camilo jogando. Phil não é o Camilo. Porra, não. Ele O vai jogador em questão não atua na Série C do Campeonato Brasileiro e não Quê? atua no Mirassol. jogar. Não vai falar Santos. Ele que jogou. Aí ele saiu do Botafogo de São Paulo e foi pro Santos, Phelps. Você fala. Eles falam, né? Mas não é ele, cara. Ele se aposentou, eu acho. É, ele não tá com nenhum time, pô. Mas fechou essa semana. Eu não consigo não falar ele. Cara, você tem que falar ele. Eu já tô puto que não falei. Não vai ser ele. Não vai ser ele. Não, vem cá, não. Não, eu só vou depois que a resposta. Eu não vou passar se foi ele. Eu vou perder o jogo de bobeira. Eu ia ganhar o jogo, pô. Ele se aposentou, cara. Também acho que se aposentou. Mas, pô, quem faz Botafogo de São Paulo e Santos, todo mundo faz esse caminho, viado. Não, Phil, você pode voltar pro vídeo, por favor? Ah, eu volto só depois dessa resposta. eu vou dele. falar porque tem que falar Hudson. Tá errado, o Phelps não é o Hudson. Agora eu volto. O Hudson se aposentou, né? Então, como questão de ordem aqui para a gente ter algum time para falar, vale o último, que foi o Fluminense. O jogador em questão está na Série A do Campeonato Brasileiro, mas não é no Fluminense. Aí, Phil, ele saiu do Santos e foi pro Dinamo de Kiev. Começou a putaria. Eu odeio como vai. É o Zeca. Tá errado, Phil. Não é o Zeca. Eu sabia que tá O jogador em questão não está na MLS e não está no Houston Dynamo. Mas foi pra onde depois do Santos? Depois Aí do... ele saiu do Santos. Não, do Dinamo. Saiu do Dinamo de Kiev, Phelps. Ele foi pro São Paulo. Botafogo, Santos, Dínamo, São Paulo. Calma aí, eu sei quem é. É ele? Torozinho? Calma aí, cara. Não fala, eu esqueci o nome dele, pô. Torozinho. É o Torozinho. Torozinho. Não, para com isso. Cara, eu esqueci o sobrenome dele. Palpite a qualquer hora? Jean Toró. Não, eu esqueci o sobrenome dele, na moral. Toró Johnny. Se eu falar o nome dele, adianta, Não, né? mas você tem que especificar quem é. A gente tem que entender quem é. Eles falam, tem que se eu entender quem é, ok.
Aqui, me deu... Volante, aquele volante. Porra, não. Esqueci o sobrenome dele. Tá, mas tá jogando onde? Desculpa, que eu conheço ele. É o Vitor. Vitor, que tá no Atlético Paranaense, eu acho. O Vitor Ferraz? Não, cara. Para com essa porra, cara. Achei que era o Vitor Ferraz. Não, pô, do São Paulo. Bueno. Vitor Bueno. Ponto pro Phelps, é o Vitor Bueno, Puta que pariu. Era só lembrar do Galvão. jogador que está no Atlético Paranaense. E o Phelps empata o jogo 2-2. Pô, mas pelo menos fui buscar, né? Vitor Bueno, tá bom. Essa camisa aqui eu vou trocar. Né? É uma zicada, né? Não, vou trocar essa Porra, é uma zica do caralho, né? Camisa de 2 jogos, filho. Agora vai meter o Bayern. Este aí o vídeo, Bom, cara. esse aqui foi o nosso Carreirinha. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E tamo junto, até a próxima. Não dá, não. Camisa zicada, pô. Jogo ganho. Também de Vitor Bueno.